e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Bom domingo, boa semana para todos. Que o Senhor nos abençoe e o Espírito Santo fale conosco e nos ensine a verdade que está revelada em Jesus e na sua palavra escrita. Lemos Lucas capítulo 1, versículos 42 e 43. Já leram? Acompanhe aí no início a leitura. Esse texto mostra a exclamação de Isabel quando Maria foi visitá-la. Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança se estremeceu no seu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou essas palavras. Embora, ou a despeito de que muitos cristãos, muitas pessoas usem essas palavras de Isabel, que estão registradas aqui em Lucas 1, 42, 43, usem essas palavras como uma oração a Maria, certamente essa não foi a intenção dela e nem do Espírito Santo de Deus. Simplesmente foi um reconhecimento de como Maria foi agraciada por Deus para carregar o seu filho, o Filho de Deus. Maria não era a geradora de graça e de bênção. Não, mas Maria era o objeto da graça e da bênção de Deus. E Maria se tornou bendita porque carregava em seu ventre o ente bendito, por excelência, que é o Filho de Deus. Sua bênção era derivada desse ente bendito, desse ser, desse bebezinho dentro dela, desse feto dentro dela, que era bendito por excelência e eternamente. Por isso é bênção derivada. Isabel, quando diz bendita és tu, ela está reconhecendo que Maria foi agraciada, que Maria foi abençoada por causa do bebê que ela teria e que ela estava carregando ali no seu ventre. Porque Isabel diz no versículo 43, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E a noção hoje atual de que ela foi concebida, que Maria foi concebida sem pecado, é a Imaculada Conceição, e que ela seja corredentora, comediadora com Cristo, não tem nenhuma base bíblica, é totalmente antibíblico. E que não existia na igreja primitiva, no início da igreja cristã. Essas ideias, que são heresias, foram introduzidas na igreja ao longo dos séculos, quando mitos pagãos, lendas pagãs, originados lá na antiga Babilônia, pelas religiões de mistério, esses mitos foram se acomodando
dentro do cristianismo, infelizmente. E essas ideias nos levam, nos reportam à Torre de Babel. Vejam, Babel, nós sabemos a história da construção da Torre de Babel, podemos ler em Gênesis 10, Gênesis 11, vemos ali a descendência de Noé e a construção da torre, e vemos que foi construída ali na planície de Sinear, onde havia o governo de Nimrod, que era um descendente de Noé, e Nimrod era um homem poderoso, um caçador, um homem valente, um poderoso ali naquela terra. E Sinear é um nome antigo para Babilônia. Babel significa porta de Deus, como Babilônia também, mas ela se tornou sinônimo de confusão, de algazarra, de balbúrdia. E a Babilônia, capital da Caldeia, ocupava o mesmo local que a Torre de Babel. E na Babilônia havia muita divindade, podemos dizer. Havia uma lenda lá na Babilônia de uma mulher chamada Semiramis, ou Semiramis, que essa mulher tornou-se a primeira sacerdotisa idólatra, e Semiramis foi cultuada em várias nações, sob nomes diferentes, como Afrodite, Vênus, Astarote, Ishtar, Ísis, e por aí vai. O povo de Deus, povo hebreu, frequentemente estavam caindo na idolatria, a chamavam de a rainha dos céus. O profeta Jeremias, no capítulo 44, versículos 15 até o 19, Jeremias era o profeta de Deus que profetizou sobre a escravidão do povo de Deus, que o povo seria exilado na Babilônia. E o povo não queria ouvir, ninguém queria saber daquelas palavras de Jeremias. E Jeremias falando contra a infidelidade do povo judeu para com seu Deus, Deus Criador do céu e da terra. Jeremias fala sobre a infidelidade desse povo. E esse povo reunido contradizeram Jeremias. Jeremias foi contraditado. Os homens, eles sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses. E todas as mulheres que se achavam ali em pé, ouvindo Jeremias, grande multidão, não eram poucas, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros. Eles disseram, ou elas disseram, porque o povo judeu, moradores na terra do Egito, eles fizeram mal em ter saído de Jerusalém e ido para o Egito. Mas o profeta, em nome de Deus, foi adverti-los, foi exortá-los, foi
mostrar a eles que eles estavam sendo infiéis a Deus. E sabemos que no Egito tem a deusa Ísis. E essa deusa Ísis é a mesma adorada lá na Babilônia, a Semíramis, que ao longo dos séculos foi adquirindo outros nomes em várias localidades. Só que o povo hebreu chamava Rainha dos Céus. E as mulheres, grande multidão, no versículo 16 do capítulo 44 de Jeremias, diz assim: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, vamos continuar fazendo o que estávamos fazendo. Nós queimaremos incenso à Rainha dos Céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então não eram só as mulheres, mas todos, homens e mulheres. As mulheres falam para Jeremias: nós não vamos obedecer o que você está falando, vamos continuar queimando incenso à Rainha dos Céus. E tem mais, nossos maridos também. E por acaso nós estávamos fazendo tudo isso sem eles? Sem a presença deles? Sem a autorização deles? Não, todo o povo, infelizmente, adoravam essa Rainha dos Céus, coisa que Deus proibiu. Deus advertiu o seu povo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. E essas mulheres aqui já estavam, elas faziam bolos retratando a Rainha dos Céus. Então era uma imagem. E vejam, Deus, Jeremias foi o profeta que profetizou o exílio à Babilônia e o povo foi para a Babilônia. Mas Deus tinha um outro profeta, da mesma época ali de Jeremias, provavelmente, e ele deu uma visão a esse profeta que se chamava Ezequiel, que foi um profeta do cativeiro. Esse profeta, ele diz lá no capítulo 8, versículos 13 e 14, ele diz que Deus disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando a Tamuz. Vês isto? Verás ainda abominações maiores do que estas. Que triste, muito triste. Abandonou Deus e chorava a Tamuz. Tamuz era uma divindade adorada na Babilônia. E essa
divindade, a lenda, conta a história dele que Tammuz foi gerado por um raio do sol. Ele era filho de Semíramis e que foi gerado, foi concebido por um raio de sol, conforme a lenda. E também foi conhecido como Baal, Eros, Cupido, no mundo antigo. Esse Tammuz era adorado não só na Babilônia, mas na Fenícia, na Assíria e na Palestina, como nós vimos aqui, as mulheres assentadas chorando a Tammuz. E esse Tammuz também era um deus falso e que o povo de Deus, na sua rebeldia, adorava. E, inclusive, acreditava-se que esse Tammuz havia ressurgido dos mortos depois de um jejum de 40 dias de sua mãe. E aí está a origem do culto à Rainha dos Céus, que hoje é a Maria, Mãe de Deus. Infelizmente, durante a Idade Média, quando os pagãos foram forçados a se converterem à religião cristã, Constantino, nós podemos ver isso na história, Constantino obrigou, forçou a todos a se converterem à religião cristã. E com isso, essas crenças se infiltraram dentro na igreja. Infelizmente. Dessa forma, essas deusas, Astarote, Ishtar, Vênus, Ísis, Semíramis, Afrodite e outras tantas, essas deusas passaram a ser cultuadas agora sob o nome de Maria. Tudo isso é muito triste, porque a Maria não é para ser adorada, cultuada como uma deusa. Maria, ela deve ser honrada, sim, respeitada, sim, mas pela graça de Deus, porque ela recebeu graça de Deus. E ela é a receptora da graça e da bênção de Deus, e não geradora dessa graça e bênção. Quem gera essa bênção, essa graça, é Jesus Cristo. Maria, enquanto mulher, mãe, ela foi agraciada por Deus, por isso a bênção é derivada de Jesus Cristo, que é o Senhor, que é o Messias, que é Salvador. Todas essas divindades, essas deusas e deuses, a Bíblia é muito clara que nós não podemos adorar, nem prestar cultos e nem fazer imagens de ninguém, de ninguém.
de nada. O único a ser adorado é Deus, Criador do céu e da terra. Deus que enviou Jesus. Deus que abençoou e agraciou Maria com seu Filho, Jesus Cristo. E assim, Maria, ela é bendita por causa dessa bênção que ela carregava dentro do seu ventre. Adoremos, prestemos culto a Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor.